vida de um programador, aliás, antes de comentar isso aqui, eu quero mostrar só um negócio pra vocês. Quando eu comecei a estudar, né, comecei realmente a me interessar para virar um programador, eu só olhava lá, olhava a galera, mas essa área, não sei o que, como que faz pra entrar e tal. Não tinha tantos cursos na época aí, né, principalmente presencial. Olha aqui, ó, como que eu estudava. São DVDs. Olha quantos DVDs aqui eu tenho guardado aqui, ó. Então, eu comprava de um professor lá do sul, chamado Professor Neri, deve ter na internet, no YouTube, aí você deve achar ele. E eu comprava o CD e ele mandava via correio, né? A internet não tava tão boa quanto hoje em dia que a gente tá conversando aqui online aqui, tá certo? Então essa é... E depois no futuro eu quero contar mais uma história rápida aí sobre a minha experiência de vida. Mas agora vamos pro... Como que você pode chegar nesse resultado final, por exemplo, de desenvolver um jogo, de trabalhar igual o Gabriel trabalha aqui prestando serviço aqui em São Paulo, né? Eu também estou home office aqui, apesar da empresa ser aqui na Grande São Paulo. Eu também estou home office. Então, basicamente, que provavelmente eu vi mais ou menos a ementa do curso que o Gabriel tá ministrando aí, o que eu acho, na minha opinião mesmo, que eu acho que vocês têm que focar em muito forte. Que é o que, basicamente, nas empresas, as empresas sofrem um pouco aí nos projetos. É a falta de conhecimento de algoritmo e lógica de programação. Esse é o básico. Não adianta, na minha opinião, se você não entrar na cachola mesmo da pessoa que está desenvolvendo o que é algoritmo e lógica de programação, a dificuldade vai ser maior. Não vou falar que ela não vai conseguir, mas a dificuldade vai ser maior, tá certo? Então, o que é algoritmo? Rapidamente aqui, eu sei que o Gabriel já falou sobre esse assunto, mas só para resumir. O que é algoritmo? São passos para a solução de um problema. Simples assim. Então, por exemplo aqui, como trocar uma lâmpada? Ah, mas é fácil daí, Pascoal. É fácil porque já está no nosso inconsciente. Então, mas você tem que obedecer alguns passos, né? Então, por exemplo, você tem que ver a altura da onde onde você tem que trocar a lâmpada. Aí você provavelmente vai usar uma escada, né? Para trocar essa lâmpada. Você vai subir os degraus, né? De forma gradativa. Você vai lá, você vai rosquear tem uma posição para você rosquear a lâmpada. Então você tem alguns passos para você chegar nessa solução do problema, né? Retirar a lâmpada quebrada, guardar, descer da escada, entregar, colocar em cima da mesa, sei lá, enfim. O outro passo aqui, como ligar um carro, né? Então você tem que virar um ponto no meu caso aqui, meu carro, você aperta lá o botão e ele liga aqui, né? Esse carro, mas a maioria dos carros você coloca a chave, você gira uma posição, né? Vê se não tá ali, se tá no neutro ali, né? Pra você não tá engatado e o carro não, você ligar o carro não dá sozinho, entendeu? Então você tem que ter esses passos também. Então você vê, no dia a dia, lavar a louça, como que você vai? É simples, pô, como você lavar a louça? Tá aqui. Mas de forma inconsciente, a gente viu tantas vezes nossos pais lá lavando a louça que a gente sabe lavar a louça. Basicamente, lá, né? Usa o sabão lá no ponto certo, a quantidade certa, enfim. E aí, qual que é o X da questão? Eu escutava muito na Fatec isso daí, e no dia a dia no dia a dia de trabalho, mesmo nas fábricas de software onde eu passei, eu observei essa situação. Cada pessoa tem uma solução diferente. E chega no mesmo resultado, né? A ideia é chegar sempre no mesmo resultado, chegar no resultado que funcione lá para o cliente, né? Mas se você colocar, se você chamar lá 3 programadores, 3 desenvolvedores, cada um deles vai dar uma solução diferente. E aí, normalmente tem algumas reuniões, né? Para definir de como que vai ser feito vai ser resolvido aquele problema, né? Como vai ser tratado aquele problema. Então você junta as 3 soluções ali diferentes e chega num consenso ali, tá certo? No mais fácil possível, né? Aqui tem uma sequência aqui, como que você levanta, como que você acorda, né? Então você tem uma sequência, não vai simplesmente levantar, levantei aqui correndo, não, peguei, não. Provavelmente você vai ter vai sentir mal, né, levantando rápido da cama. Então aqui basicamente, aqui ó, tem que ter coerência, né? Racionalidade. Por que fazer de uma forma e não de outra? E esse daqui, eu acho que o Gabriel pode concordar comigo, talvez ele fale para vocês depois, mas é o que eu enxergo nos projetos, que é o que uns defeitos que eu enxergo nos projetos. Que as pessoas não pensam,
antes de desenvolver. Então a galera senta em cima do computador lá e sai desenvolvendo que nem maluco. Não, você tem que pensar, cara. Por exemplo, aqui, ó, essa casa aqui, ó, eu basicamente ajudei a construir aqui, então eu fui orelha seca aqui, né? Cara, mas eu pensei em cada detalhe dessa casa onde eu moro aqui, ó. Cada detalhe. Então eu pensei antes de fazer. E teve coisa que eu precisei refazer. E você não tem noção quanto que é difícil você refazer algo, ainda mais algo aqui, ó, concreto aqui, ó. Então você refazer é pior, cara. E aí os sistemas, como os sistemas não são algo palpável, né? Você não pega, né? Sistema não é, você não pega aqui, ó. Tô pegando o sistema, não. Então, normalmente os projetos não dão tanto valor e acaba jogando no lixo, cara. Jogando no lixo dinheiro ali, tempo perdido. Tempo perdido, resumo, é dinheiro, tá certo? Você tem que ter uma ordem no pensamento. Então você vai parar, vai pensar, você vai olhar. Normalmente, quando você está desenvolvendo, vocês aí que estão começando agora, eu muitas vezes eu sonhei com a solução de alguns problemas. Não sei se o Gabriel chega nesse ponto, cara. Mas eu vou ser sincero, eu sonhei e às vezes, através do sonho, eu cheguei numa solução. Então às vezes você tá cansado mentalmente, ali tá mexendo no código, pô, não tá saindo, não tô conseguindo sair do 0 a 0 aqui, meu. Vai ver um passarinho na rua, vai, sei lá, pega a moto, liga a moto, olha pra cima, qualquer coisa. Sai da frente do computador. Dê um tempo. Pra você ter uma ordem de pensamento, você parar e raciocinar. Porque 80% você tem que pensar, 20% você tem que desenvolver. É simples assim. Então aqui a gente tem fases na concepção do algoritmo. Quais são as fases? Né? Aqui uma página, né? A página principal do Gmail. Então primeiro você tem o quê? Você tem entrada de dados. Né? Gmail basicamente, qualquer sistema tem entrada de dados. Daqui, a entrada de dados, então é onde você vai alimentar o sistema, qualquer joguinho, qualquer coisa, você vai alimentar os dados. O segundo é processamento. E basicamente, normalmente, né? Ainda mais falando em jogos, né? Se vocês partirem para jogos no futuro aí. Apesar que o mercado no Brasil não é tão legal para jogos ainda, infelizmente. Mas tudo bem. Você vai calcular muito. Ou você vai manipular dados. Então você vai fazer ali. Por exemplo, se o e-mail é, sei lá, fernando.com.br. Se esse e-mail não existir na base de dados, retorna alguma coisa. Então, processamento. Tá, mas o retornar qual que é? O retornar é a saída de dados. Então, o resultado obtido. Não tem segredo. Todo sistema basicamente tem, vamos lá, de novo. Entrada, processamento e saída. Todo sistema, todo fluxo, você vai fazer alguma interação no banco, você vai calcular alguma coisa, você vai devolver a informação para o usuário. Simples assim. Sendo ela positiva ou não. Que mais aqui? E aqui, né, normalmente quando você está desenvolvendo, eu às vezes, sinceramente, tá aqui, ó. Tem aqui uma pranchetinha pequenininha aqui, ó. Às vezes a gente está em alguma reunião aí, né, online, né? Quando era presencial, né, também fazia isso. Andava com a minha cadernetinha aqui, ó, e anotava alguma coisa. Isso daqui, na minha cabeça, chama-se teste de mesa. Quando você está vendo aulas aí, vendo algoritmo, normalmente fase, né, você está ali pensando em desenvolver um fluxo, aí você faz um teste de mesa para ver se aquele fluxo vai dar positivo ou não, né? Se vai dar certo ou não. Então eu uso muito isso daqui, tá certo? E normalmente, se eu não uso fisicamente no papel, eu uso fazendo desenhos. Eu gosto de desenhar ou fazer um mapa mental, tá certo? Aqui na prática, né, que eu cito aqui sobre... Aqui falando de Java, né, o curso eu acho que é um pouco... não é voltado a Java para vocês aí. Mas aqui mostra uma variável aqui, né, que você tem que declarar. Lembrando, variável é tudo que... Como dizia um professor meu, é o que varia, tá certo? É o que vai ficar lá na memória do computador lá, alocado enquanto o sistema estiver trafegando aquele fluxo lá, tá certo? Então, enquanto estiver ali, vai existir em memória aquela informação. Então daqui, deixa eu ver aqui, ó. Pode armazenar valores, enfim. Que mais aqui? Podem conter valores aqui, enfim. Aqui no caso, estou exemplificando aqui com tipos de dados, né? A gente tem os tipos de dados, né? Dependendo da linguagem, não precisa declarar o tipo, mas você precisa saber qual que é o tipo que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, você não vai colocar um texto numa variável que é um inteiro, né? Um número. Não faz sentido, vai dar problema. Pelo menos no fluxo pode dar problema, tá certo?
Então aqui, por exemplo, aqui tem o int e o long, né? Normalmente quando o inteiro, né, esse tipo de primitivo no Java, é para trabalhar com valores pequenos, né? Tem um cálculo que é feito até um limite de dados, mas dependendo do projeto, dependendo do número que você for utilizar ali, né, da variável que você for utilizar, normalmente é utilizado o long mesmo, né? No caso do Java aqui. E aqui também, aqui falando agora dos dados aqui do double, né, que é com ponto, né? Então aqui os valores inteiros sem ponto. Valores com ponto, você utiliza o double ou float, no caso do Java, novamente. Tá certo? Então tem alguns exemplos. E aqui no caso do Java tem aqui os alfanuméricos aqui, que no caso é string, né? String, tem caractere, enfim. Então, basicamente isso daí. Eu tenho certeza que o Gabriel tá passando essa fase para vocês aí de forma bem sucinta aí, tá certo? Uma coisa que você vai utilizar no seu dia a dia, como programador demais, toda hora você vai utilizar, é o tal do if, é o tal do se. Se condição verdadeira, faça alguma coisa. É simples assim. E por incrível que pareça, é o que vocês vão mais utilizar no dia a dia de um projeto, é o tal do if, é o tal do se. Tá certo? Aqui tem os operadores relacionais, né? Então, no caso do Java, igual igual é igual, exclamação igual é diferente, tem o maior que, o menor que, maior ou igual que, ou menor ou igual que. Isso daí também é toda hora você vai utilizar porque você vai usar muito o if, tá certo? E esse daqui é questão de prioridade, né? Então, assim, por exemplo, você está fazendo um fluxo lá, então o operador entre a primeira prioridade, essa prioridade 0 é o primeiro operador. Aí tem a multiplicação, a divisão, o resto da divisão e depois adição e subtração. Tem que respeitar isso daí, tem que ver no dia a dia, não tem jeito. Acontece isso daí, você vai usar também muito isso daí, tá certo? As expressões aritméticas, aqui como exemplo, né? Qual que tem a prioridade aqui, por exemplo, nesse caso aqui? Prioridade é o que está aqui no final da... é o 11 mais 55, né? Porque ele está entre os parentes, não, os parentes ali, enfim. O que mais aqui? Outra coisa que você vai utilizar, principalmente falando de sistemas aí grandes, aí, laço de repetição. Toda hora vocês vão utilizar laço de repetição. Então isso daí é uma coisa... Por isso que eu falei, você basicamente vai ter que saber muito de... treinar muito, né? Vocês estão começando aí, em relação a orientação, programação, algoritmo e lógica de programação, que é o básico. Isso daí não tem jeito. Isso no dia a dia é o que vocês vão utilizar demais aqui, laço de repetição aqui. Então tem o for. Então ele é usado, normalmente é utilizado quando você já sabe o valor final, né? O valor final daquele laço, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, ó. Então, para a variável de início, faça até, né? E tem o final lá. Então você sabe qual que é o resultado final aqui, ó. Esse resultado final você já sabe, né? Já sabe no tempo de execução. Então tem início, comandos, fim, finaliza o fluxo. Deixa eu ver aqui no Java. Então tem um for, tem uma inicialização, você tem um teste de condição que você sabe, né, no fluxo você sabe quando vai morrer aquele teste de condição, aquela condição, e o incremento, tá certo? Aí tem os comandos, né, e finaliza usando aqui chaves, né? O laço enquanto é quando você não basicamente dá para utilizar em muitos casos esse laço enquanto você consegue utilizar também como se você estivesse utilizando o for. Só que o for ele é mais organizado, né? Então você tem uma organização melhor dos dados. Então aqui enquanto a condição for verdadeira, início, comandos, fim. O enquanto ele é utilizado em alguns casos em thread, né? Em comando em paralelo. Então em paralelo ali você vai processando as coisas em paralelo, você utiliza o laço o enquanto, né? Que é o while. E o laço, aqui tem o exemplo em Java, né? Então, enquanto condição for verdadeira, comandos, finaliza. Tem o laço, repita até que. Esse daqui, ele vai executar no mínimo, pelo menos uma vez, né? Então, repita, início, comandos, fim. Esse cara aqui, novamente, ele executa até que aquela condição seja verdadeira. É como se fosse o inverso, né? Então, aqui tem um exemplo do Java aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar na imagem aí, mas...
ele vai pelo menos executar uma vez ali, porque eu declarei o início ali, o i, né, a variável em i, com valor 0, então ele vai passar no fluxo. Então, enquanto for menor que 100, ele vai incrementando ali, vai executando e vai exibir lá que é um print, né, o system out print ln, é um comando Java, que ele printa na tela a informação, tá certo? Executa pelo menos uma vez. Tá aqui o exemplo aqui, ó. Que mais aqui? Outra coisa que provavelmente vocês vão estudar aí que eu olhei na ementa são vetores, né? Isso daqui é utilizado também muitas vezes, né? Então, a diferença que de um vetor para uma variável comum é que o vetor, no caso do Java, né? Você vai incrementar em vários bloquinhos da memória lá um determinado valor, tá certo? E aí você usa um índice para controlar isso daí. O vetor é muito utilizado. Existe na maioria das linguagens de programação, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu declarei no começo valores inteiros aqui, né? Um vetor de valores inteiros. E eu já declarei 1, 2, 3, 4, 5. Então ele já reservou esse espaço de memória lá, no caso, no Java, né? Ele já reserva esse espaço de memória e depois eu faço o for para varrer todos esses vetores. Aqui eu uso, no Java tem esse for each, que é com 2 pontos. Então ele já entende que o tamanho desse vetor e varre todo esse vetor e printa na tela aqui conforme está exemplificando aqui, tá certo? Com um system out print ln, né? A posição i. Então ele vai varrendo um a um em símbolos utilizando o índice. Que mais aqui? E aí também tem os vetores bidimensionais, né? Que às vezes isso daqui é utilizado mais com questão de performance, o pessoal acaba utilizando mesmo, né? Então você faz o for dentro do for, né? Para exemplificar esse valor. Na declaração que você faz do array, você usa lá os dois colchetes lá, né? Que aí você cria espaços de memórias, né? Dois espaços de memória, dois blocos de espaço de memória. Então ele primeiro vai varrer, tem dois fora aqui, então ele primeiro vai, a primeira, é como se fosse linha e coluna, numa tabela do Excel, né? Então primeiro ele varre a linha, aí ele varre todas aquelas linhas e depois ele vai para a próxima coluna, varre toda aquela iteração, né? daquela coluna, tá certo? É utilizado também bastante, utilizados aqui, principalmente em questão de performance, né? O pessoal usa no dia a dia por questões de performance aí, né? Aqui tem um exemplo aqui. E aí, finalizou, tá certo? Essa parte de lógica e algoritmo e lógica de programação. Basicamente, pessoal, o que vocês têm que conhecer bastante mesmo, que eu enxergo, é o básico disso daqui. Isso daqui vocês têm que ter de cabeça, assim, algumas coisas, sabe? Você chegar, porque no dia a dia parece, não vou utilizar isso daqui no dia a dia. Não, vai sim. O básico você vai utilizar. Você tem que saber ali o básico. E em cima disso daí, você sabendo pelo menos o algoritmo e a lógica de programação, qualquer linguagem que seja, você vai conseguir atuar em qualquer tipo de linguagem. Porque você vai estar apto para parar e pensar e fazer, como que eu vou resolver esse problema aqui? Entendeu? Perguntas? Alguém tem pergunta aí, falando desse assunto aqui específico? Então, vamos para o segundo assunto.